Aqui está uma passagem da Bíblia Sagrada que fala sobre os descendentes dos Nefilins, os gigantes. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Gênesis 6 versículo 1, 7. Curso completo de YouTuber. Descubra como criar, otimizar e ganhar mais inscritos para começar a monetizar o seu canal. Link na descrição. Essa passagem fala sobre a época em que os filhos de Deus, possivelmente anjos, se envolveram com as filhas dos homens, resultando em uma descendência conhecida como Nefilins, que eram gigantes. Eles eram considerados valentes e renomados. No entanto, Deus olhou para a maldade do homem na terra e decidiu trazer um dilúvio para purificar a terra. É importante notar que essa passagem é interpretada de diferentes maneiras por estudiosos e teólogos, e existem diferentes visões sobre quem exatamente eram os filhos de Deus e os Nefilins. Algumas interpretações consideram os filhos de Deus como anjos caídos, enquanto outras veem-nos como pessoas piedosas que se misturaram com pessoas ímpias. As opiniões sobre os Nefilins também variam, com algumas visões considerando-os como seres literalmente gigantes e outras interpretando-os como figuras simbólicas de autoridade e poder. A história de Davi e Golias é uma das passagens mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia Sagrada, encontrada no livro de 1 Samuel, capítulos 17. A narrativa ocorre durante um período de guerra entre os israelitas e os filisteus. Golias, um guerreiro filisteu, era um gigante de grande estatura e experiência militar, tornando-se uma figura aterrorizante para o exército de Israel. Ele desafiava os israelitas para um combate singular, oferecendo a opção de evitar um conflito em grande escala. Porém, nenhum dos soldados de Israel se sentia capaz de enfrentá-lo devido ao seu tamanho e força avassaladores. Nesse contexto, Davi, o filho mais jovem de Jessé e pastor de ovelhas, foi enviado por seu pai para levar alimentos aos seus irmãos no campo de batalha. Ao chegar, ele ouviu os desafios de Golias e viu o medo que tomava conta do exército de Israel. Inspirado por sua fé e coragem, Davi se voluntariou para enfrentar o gigante. O rei Saul, ciente de que Davi era apenas um jovem pastor, inicialmente se opôs à ideia. No entanto, ao ver a confiança inabalável de Davi, acabou dando sua permissão. Saul equipou Davi com sua própria armadura, mas o jovem logo percebeu que não podia lutar usando algo que não estava acostumado e, em vez disso, escolheu enfrentar Golias apenas com sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Quando Davi encontrou Golias no campo de batalha, o gigante zombou dele, mas Davi, confiante no poder de Deus, proclamou que ele venceria. Com uma única pedra disparada de sua funda, acertou Golias em sua testa, derrubando-o. Davi então pegou a espada de Golias e a usou para cortar a cabeça do gigante, mostrando uma vitória surpreendente e uma demonstração da força de Deus. Essa história é frequentemente lembrada como um exemplo poderoso de coragem, fé e confiança em Deus. Davi, um jovem pastor aparentemente insignificante, foi capacitado por sua fé e, com a ajuda divina, enfrentou um gigante temível e venceu. Essa narrativa destaca a importância da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias desafiadoras que enfrentamos em nossas vidas. Davi e Golias ensinam a lição de que, quando confiamos em Deus e estamos dispostos a enfrentar nossos medos, podemos superar os obstáculos aparentemente insuperáveis. Os Nefilins. Bem-vindos ao nosso estudo sobre os Nefilins, personagens misteriosos da Bíblia Sagrada.
Nesta apresentação, exploraremos a força extraordinária e alegações de maldade associadas a eles, em uma jornada repleta de suspense e reflexão. Os Nefilim são mencionados em Gênesis 6.4 da Bíblia como gigantes que habitaram a terra antes do dilúvio. Vamos entender quem eram e por que eles despertam tanto interesse na Bíblia que sugerem que os Nefilins eram conhecidos por sua força sobre-humana. Abordaremos essas passagens e exploraremos como isso os destacou entre os seres humanos da época. Há relatos na Bíblia que sugerem que os Nefilins eram conhecidos por sua força sobre-humana. Quem são os Nefilins? Os Nefilins se destacaram entre os seres humanos da época principalmente devido à sua força e tamanho extraordinários, conforme mencionado nas Escrituras. A passagem bíblica que faz referência aos Nefilins é encontrada em Gênesis 6.4, NVI. Naqueles dias, e também nos anos seguintes, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nessa passagem, os filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos caídos ou seres celestiais que se misturaram com as filhas dos homens, ou seja, mulheres humanas. O resultado dessa união foram os Nefilins, que foram descritos como heróis do passado ou homens famosos. Portanto, os Nefilins eram notáveis por suas características físicas excepcionais, que incluíam uma força e tamanho que os diferenciava a força dos Nefilins. As Escrituras também insinuam que os Nefilins podem ter praticado a maldade. Vamos discutir essas alegações e as interpretações que surgiram ao longo dos séculos. As interpretações sobre a natureza e as ações dos Nefilins variam entre diferentes tradições religiosas e estudiosos. Algumas interpretações sugerem que os Nefilins foram associados a comportamentos malignos, como opressão e violência, enquanto outras consideram que sua maldade pode estar relacionada à sua origem, que envolveu uma união proibida entre seres celestiais e humanos, líderes ou guerreiros poderosos. Alguns estudiosos argumentam que os Nefilins eram simplesmente indivíduos poderosos ou líderes influentes da antiguidade. Nesse contexto, a palavra Nefilim pode ser traduzida como gigantes ou homens de renome, e não necessariamente indicaria uma origem sobrenatural. Nefilins teriam vivido antes do dilúvio. De acordo com a narrativa bíblica, os Nefilins teriam vivido antes do dilúvio, mas não há uma data exata fornecida na Bíblia para esses eventos. O dilúvio é frequentemente associado ao reinado de Noé, e a datação do dilúvio varia em diferentes tradições religiosas e interpretações. Algumas estimativas tradicionais sugerem que o dilúvio teria ocorrido por volta de 2300 a.C. a 2400 a.C., mas essas datas são baseadas em cálculos e interpretações religiosas e podem não ser precisas do ponto de vista histórico ou científico. Os Nefilins, com sua força e alegações de maldade, permanecem como personagens misteriosos na Bíblia Sagrada. Independentemente das interpretações, sua história nos convida a refletir sobre nosso próprio caminho espiritual e os desafios morais que enfrentamos. Lembre-se de que a história dos Nefilins é objeto de interpretação e debate, e as visões sobre eles podem variar entre diferentes tradições religiosas e culturas. Respeitar essa diversidade de perspectivas é fundamental ao discutir temas religiosos e espirituais. Que a Bíblia Sagrada seja uma fonte constante de motivação, sabedoria e consolo em nossas vidas, guiando-nos para uma jornada de fé e amor. Que encontremos inspiração na história dos Nefilins, lembrando-nos de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a graça e o amor de Deus estão conosco. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém.
um canal Dark e poste o seu primeiro vídeo, sem aparecer, apenas com o seu celular. Aqui você terá acesso aos quais apps mais usados pelos youtubers mais famosos para criar um canal Dark. Link na descrição.